A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, De Segunda Jesus Vive. Apresentação, Temer Saad. Estamos de volta para o mundo todo, através das plataformas da Rádio ao Encontro. Esse é o programa De Segunda Jesus Vive Church. Que bom ter você aqui. Almoça comigo hoje. Você almoça daí a comida física e a gente alimenta espiritualmente. Hoje, um convidado mais do que especial, Carlos Pacheco, mais conhecido como Pastor Pacheco. Certo, pastor? Exatamente. Pastor, obrigado. Bom. Cara, você estava na minha lista. Falei, cara, preciso chamar esse homem, E como é toda segunda-feira o nosso programa, que é de segunda. Por que de segunda, pastor? Porque é tudo cara de segunda qualidade. Mas, aprove ao Senhor se manifestar até nós. Amém. E os de segunda passam uma palavra de primeira, porque quando fala de Jesus, cara, a coisa muda. Do céu. A coisa muda. É isso aí. Pastor Pacheco, que tem uma missão que está diretamente ligada à nossa missão, então a gente é parceiro. Eu já te considero um parceiro, né? Tá selado no do céu. nosso ministério, porque a gente está na linha de frente, ajudando o morador de rua, usuário de droga. E deixa eu apresentar o currículo desse homem. Ô Helder, o cara é bruto, hein, meu? Respeita o cara, hein, cara? Você subestimou o cara. Pastor Pacheco, ele é diretor e fundador da Casa de Reabilitação Missão Lar. E casado com a Aline Pacheco, que está aqui nos nossos bastidores ali. Ele é pastor e fundador da Dunamis Soul Mission, que esse nome não é à toa, depois ele vai falar um pouquinho disso. Ele é papai do Micael, do Miqueias e da Rebeca. Exatamente. Pai de 3 filhos e também já é avô, respeita o cara, meu. Aí, ó. Fantástico. Ele é avô do Henrico e da Antonella. Manda um beijo pra eles aí que estão assistindo. Beijo pros meus netinhos gêmeos, Henrico e Antonella. E pros meus filhos maravilhosos. Presente do céu. Pastor, eu já agradeci você aqui. Você tem uma missão árdua, cara. Você cuida de mulheres, especificamente seu ministério é voltado, que é a Missão Lar. Missão Lar. Que lar é? Libertação, amparo e reinserção. E contém dentro de si a ideia de ser uma família. O direcionamento que o Espírito Santo nos deu quando nós abrimos a instituição é que não parecesse uma clínica, tivesse esse aspecto de casa, de família. Aí surgiu a sigla Lar. Legal. E dá um duplo sentido de lar, do aconchego. Exatamente. Tanto que a nossa logo é uma casinha. De lar. E que tanto precisa, né? Você pode ter uma casa, mas se você não tiver um lar... O dinheiro compra uma casa. Lar é presente de Deus. Não tem preço. Já custou sangue, né, pastor? As coisas mais caras da vida o dinheiro não compra, né? Pastor, mas deixa eu entender um pouquinho da sua história. Como vive, o que come, como se reproduz. Pastor Pacheco, como foi sua caminhada até aqui? Eu sei que você tem um histórico também dentro dessa dificuldade, né? Sim. Que é a dependência química. Conta um pouquinho pra gente. Bom, caminhei, meus primeiros passos na igreja foi dos 7 aos 12 anos, quando a mamãe me apresentou a Jesus. Aos 12 eu me afastei, aos 15 conheci as drogas. Tabateando mesmo. Tabateando. Depois de 8 anos, Jesus me resgatou em março de 97. Esse ano eu completo 28 anos limpo, para a glória de Deus. 28 anos, em maio eu completo 28 anos pregando o Evangelho. Já são 23 anos pastoreando igreja e 19 anos fazendo missões para a glória de Deus. Pastor, quando... Eu também já tive problema com alcoolismo, não é segredo para ninguém, dentro da igreja, tá? E quando nós já vivemos isso, é um assunto muito mais caro pra gente. Sim, né? Sim. A gente falar do conhecimento de causa é muito mais caro. Da época que o senhor estava nisso, como que foi isso? Como que foi o seu resgate? Como que foi o descortinar? Ou foi um processo? Como é que foi isso? Foi um milagre absurdo. Eu estava extremamente desgastado, eu já havia tido 2 overdoses, todos os tipos de problema pertinente com a droga. Cocaína comeu a cartilagem do meu nariz, eu estava para perder os dentes, chegava em casa sangrando por causa das brigas. Às vezes meu pai me encontrava na rua bêbado, desmaiado, sujo. Você chegou a ficar em situação de rua por muito tempo? Não, mas varava 3 dias, como usando a linguagem de hoje, na noia, e chegava depois todo arrebentado. Aí um dia eu estava com muitas dores, porque eu não conseguia andar, tinha passado muitos dias acordado usando droga, e chegou um presbítero, uma mãe, pediu que ele orasse por mim, e eu, por amor a ela, eu deixei, porque eu não queria ideia com crente. Falei, mãe, crente é tudo chato, vem falar de Jesus, eu já sei toda essa ideia. Já fui dessa parada aí. Já fui com essa fita toda. Aí ele veio, começou a conversar, de repente ele começou a orar, cara. E desculpa, que idade o senhor tinha? Eu tinha 22. Molecão de tudo. Molecão. Eu conheci as drogas aos 15, então foram 8 anos. E aí
De repente a atmosfera do quarto transformou. Eu falei, caramba, eu conheço essa presença aqui, mas não é possível que Jesus desceu aqui, mano. Aí de repente Deus tomou ele profecia, cara, e falou para mim assim, filho meu, volta para mim, porque ainda há tempo eu tenho chorado profundamente por ti. Olha quantos anos faz, eu lembro dos detalhes. Aí falou assim, cara, hoje eu mudo o teu coração, e ainda essa semana eu mudo toda a tua vida. E eu disse para Deus, é impossível mudar um coração de um cara como eu sou ruim, eu bato nos outros, eu quebro as coisas, eu sou violento, eu sou usuário de droga, eu não fico um dia sóbrio. Aí me deu uma vontade de chorar, mas eu era homem brabo, eu não chorava, eu falei, vou chorar mesmo. Aí ele falou, sente isso no teu coração, colocou o dedo, eu despequei a chorar. Mano, eu saí de lá, nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais cheirei, isso foi numa quarta. Quando foi no sábado, eu fui na Igreja Unida, onde depois eu me tornei pastor, anos depois. O pregador nem tinha terminado o sermão, eu estava de joelho dentro do altar, entregando a vida para Jesus. Foi algo assim... Aí 1 mês e meio depois eu fui batizado com o Espírito Santo, passou mais uma semana, eu preguei o primeiro sermão, nunca mais parei, já são 28 anos pregando para a glória de Deus. Que loucura, cara. Assim, você lembra que pastor que foi? Você tem já falecido? Não, é vivo até hoje. Foi quem me pastorou nessa época, foi o pastor Paulo, e quem foi usado falar comigo foi o presbítero Edson, pessoas que marcaram a minha vida. Eles estavam juntos nesse momento? A profecia aconteceu no quarto da casa onde eu morava, com meus pais na época, minha saudosa mãe, que foi a mulher que me gerou 2 vezes, uma vez no amor com meu pai, outra vez no joelho, no Espírito Santo, nunca desistiu de mim. E depois a igreja que me acolheu, que me recepcionou, foi o pastor Paulo, que me ensinou os primeiros passos na vida de oração, monte, vigília. Eu era daquela pegada braba, né? Vigília todo fim de semana, campanha de 21 dias, 30 dias de jejum, o moleque ficou louco, virei noia de Jesus. E geralmente é assim, né? Quando o cara é muito de um lado, ele também é do outro, né? É sim, 880. Eu digo assim, na mão de Jesus eu sou uma benção, fora de Jesus eu sou uma desgraça. Semana passada a gente teve a Sheila aqui. Sheila, se você estiver assistindo, um beijo pra você. Ela falou um negócio muito interessante que ela leu no livro, que se nós realmente tivéssemos a noção para onde vai aquele que não crê, a gente estaria falando para todo mundo desesperado. Exatamente. A gente respiraria isso, viveria isso na fila do supermercado, no estacionamento, no curso. Jonathan Edwards, o grande evangelista inglês, ele diz no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que quando um homem morre e vai para o inferno, ele vai para o lugar que lhe é próprio. Ele vai para o lugar que lhe é por direito. Ele pertence tanto ao inferno quanto o inferno pertence a ele. Então, quando você está lá pregando, fazendo o trabalho que você faz, que a gente faz, você prega Cristo para um cara e ele entrega a vida para Jesus, você não tirou ele só do inferno futuro, você tirou ele do inferno de agora. Que loucura. A única coisa que separa ele da consumação do fogo eterno é um fiozinho frágil, o fio de prata lá de Eclesiastes 12, que é o fôlego de vida. Numa ponta está a mão de Deus, na outra ponta está o cara. Um passo é daqui, o outro na eternidade. O fio rompeu, não há mais como retroceder. Então, pregar o evangelho é uma das coisas mais loucas do universo, porque você não muda só a eternidade futura, mas a eternidade presente. Esse cara pertencia ao inferno e o fôlego de vida eu separava de lá. Eu tirei ele do inferno real. E quem vai para o inferno um dia está vivendo o inferno aqui agora. E o desafio do crente é, já que ele vai para o céu um dia, conseguir viver o céu agora. Então o céu que eu vou herdar está plantado dentro de mim. Então a paz que existe no céu deve reinar em mim. A alegria e o amor que imperam no céu devem imperar em mim. Agora o oposto também se aplica. Aquele cara que está condenado, a vida dele é o inferno. E pegando o gancho dessa sua frase, nós incomodamos não só seres terrenos, mas seres espirituais também. Né? Esse trabalho, Rafael, ele é incrível, porque a gente mexe com um sistema corrupto, que há interesses escusos por trás. Nós já fechamos biqueira aqui na cidade, que o assunto chegou no crime organizado. Quem fechou a biqueira? Sabe, foram 7 anos imergindo lá dentro. Ganhamos esse cara para Jesus. Hoje ele mora na nossa igreja, num quartinho que nós consumimos. Ele lá virou um comércio, acabou o ponto de tráfico. Então, pessoas do sistema corruptos ganhavam com aquilo, o tráfico ganhava com aquilo, o crime organizado ganhava com aquilo, os usuários ganhavam e o diabo ganhava. É isso que eu ia falar. Então, quando você entra nessa vereda, você está confrontando vários sistemas. Você passa a ser odiado por várias dimensões diferentes. Não, é uma batalha espiritual absurda, porque é um lugar onde há um império de Satanás você está invadindo. Você exatamente está saqueando o inferno, literalmente. É o território dele, né? Aí você entra lá como filho do rei. Então, um território que ele invadiu. Eu até me lembro, a gente dentro da famosa biqueira Daniel, quem é usuário, se me ouvir agora, sabe do que eu estou falando. Nas maiores de Taubaté. O fluxo rolando da droga e do tráfico, de Senhor, eu declaro que esse lugar é teu, o teu reino aqui, porque a Bíblia diz que o mundo e todos aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, cada pedacinho de terra desse planeta onde o diabo se fez
proprietário, ele é um invasor de terra, porque Sim. ela pertence ao Senhor. Então a gente vai lá desapropriar o cara, entendeu? E isso é incrível. Agora você imagina a fúria de Satanás contra você quando você vai lá e tira das garras do diabo alguém que está 30 anos preso nas mãos dele. E tem, viu, cara? Você tem, cara, 30, 40 anos na rua. Que loucura isso, né? É incrível. E eu louvo muito a Deus, sabe, Rafael? Deus nos dá o privilégio de viver isso. Que honra é essa? Nunca vai entrar na minha cabeça Deus escolher um cara. Quando Paulo fala quão formosos são os pés daqueles que falam do tempo. Eu sempre falo isso. É incrível. Porque a gente tá na linha de frente, cara. Desculpa a palavra, aqui a gente abraça a gente mijada, a gente que tá zumbi, gente que tá suja, cara que tá 10 dias sem banho, dente tudo podre. Mas não para nossa vanglória, porque ele também precisa do evangelho de Quando Jesus. Jesus me salvou, houve duas coisas em relação à minha vida. Um dia eu disse para Jesus: eu não tenho nada que eu possa te dar que o Senhor precise. Então eu te dou a minha vida. Não estava falando da salvação, eu já era salvo. Eu te dou a minha vida para teu serviço. Eu quero servir integralmente ao Senhor. Eu sirvo Jesus integralmente já há 27 anos. Que privilégio, cara. Integralmente. E aí, a outra coisa que eu falei para Jesus: eu quero amar que ninguém ama, eu quero pisar onde ninguém tiver coragem de pisar, eu quero que o Senhor me dê os piores da terra. E aí a gente tem uma equipe de imersão, estava te falando, nas sextas-feiras, a gente tem mais ou menos um mapeamento da cidade, sabe os lugares que tem mais domínio do tráfico. Então a galera que entrega marmita não vai porque é perigoso, e faz bem e não ir, é perigoso mesmo. A gente que veio dessa vida louca, a gente sabe entrar e a gente sabe sair. E tem a ver com uma coisa que Deus me deu há anos atrás, chamada, ou chamamento, e chamamento específico. Então eu tenho uma chamada missionária, e dentro disso tem um afunilamento. O meu afunilamento é os vida louca, morador de... Eu fiz missões internacionais, fiz missões nacionais. Deus me deu a honra de viver todas as dimensões de missões, mas missões urbanas é a minha pegada brava. Então nessa eu já fui ameaçado de morte. Meu celular tem gravação de ligação desde 2017 para ameaças de morte. Eu vou te matar, vou te achar, vou arrancar seus braços. Já fui enquadrado por traficante, por bandido que não me conhecia. Uhum. Já fui enquadrado por polícia corrupto dentro da biqueira que enfiou o revólver na minha cara. Tem coisa que nem é muito bom falar, porque depois ainda pode vir cobrança. Mas Deus sabe, entendeu? Então, é um trabalho perigoso. Não é que eu tenho a nossa missão lá e o nosso trabalho é passivo. O nosso trabalho é ativo. A maioria das meninas está lá, eu mesmo resgatei. O pastor Pacheco está aqui, ó, vai ser executada pelo crime. Onde é que está? Está no Matagal, assim, assim, assim. O senhor está aqui, é testemunho. Quem me conhece sabe. Fomos lá, negociamos com o crime e levamos embora. É um caso recente esse até, não é? Ou não? E teve um outro recente agora, na verdade, no final do ano passado teve 2 casos de 2 meninas que eu acolhi que estavam com sentença de morte do crime. Que loucura. E é tão esplendoroso a glória do Cristo em nós que é a única coisa que o crime recebe. Irmão, eu duvido, seja Comando Vermelho, PCC, Família do Norte ou qualquer outra facção entrar lá. E não é por medo de mim, não, respeito. Ao contrário. Você carrega algo muito forte, né? Muito. Um dia o comando pegou uma menina para executar ela. Eu estou falando, me responsabilizando, tem noção da gravidade que eu estou dizendo aqui? Sim. Roubou no bairro, chegou disciplina, execução. Torturaram a menina, colocaram no carro e foram indo. Ela começou a orar atrás. Deus, tem misericórdia, dá mais uma chance, eu não sei como. Já teve um contato com o evangelho? Tinha, afastada. O cara que pilotava sabia quem era eu. Vou te dar uma chance, pastor Pacheco. Mentira, cara. Que loucura. Daqui a pouco para um carro, na porta da missionária, chuta a mina toda ensanguentada. Você fica aí ou você morre. Pô, deu uma chance para mim. Na cabeça do cara, a chance era eu. Tem uma coisa que eu ministro, quando eu falo sobre missões, nas conferências que eu ministro, eu digo assim: é incrível quando Deus torna o seu nome o segundo nome mais importante. Quando a coisa fica ruim, a primeira coisa que todo mundo pensa é Jesus. Segunda pessoa fala, vou ligar para fulano. Um homem de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é muito forte, cara. Forte demais. É a maior, talvez uma das maiores expressões da marca de Cristo em nós. E a glória é dele, né? Sempre. Você só é instrumento, né? Sempre dele. Isso é muito forte. E o que é essa manifestação? O amor. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. É amor. Então, quanto mais eu tô nele, mais eu amo. Então, qual é a maior expressão de um homem cheio do Espírito Santo? É o que mais fala em língua, profetiza, o que mais cura. É o que ama mais. É o que mais ama. Quanto mais você Se não houver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos. Não vai adiantar nada. Porque eu não tenho Deus. Que Deus é amor, quem tem Deus ama. Pastor, só vamos voltar a fita um pouquinho aqui. Eu ainda tô na igreja, daquele menino que levantou as mãos e agora entregou tudo para Jesus. E o que acontece depois disso? Então, o que vira pastor Pacheco? Para onde ele vai? E é muito louco, porque o meu vulgo no mundo era Zé, que eu sou Carlos José Souza Pacheco. Quando eu me converti, começaram a me chamar de Carlos José. Carlos José. Aí eu tava um dia lá na igreja. Zé Carlos nunca. Zé Carlos, só quando confundem. Até hoje, às vezes, quando acontece. E aí eu tava na minha casa e falei, cara, meu sonho é ser pregador. Eu falando com Deus e comigo. Aí preparei um esboço, nem sabia direito o que era, e coloquei dentro da minha Bíblia.
Isso em maio de 97. Aí fui para a igreja. Chegou lá, tinha um congresso. Quem que é o personagem depois de Jesus mais importante no congresso? Pregador. Fica todo mundo. Cadê o cara? 7h30, nada. 8h, nada. 8h30, nada. E a igreja frustrada. Quando eu olho pro púlpito, o pastor olha pra mim, cabelo aberto, e fala, você vai pregar hoje. Mas me deu uma raiva do pastor na hora. Eu falei, mano, o cara é louco. Eu nunca preguei num quintal. O cara não colocava pregar no congresso. E nesse momento você não teve a experiência de resgatar vidas na rua ainda? Tava cru. Tava se curando, assim, tava lambendo as suas feridas. Pirado por Jesus, de oração. Eu fiquei 3 anos sem assistir televisão. Eu passava de costa na frente da televisão de medo de pecar. 22 anos na época que você tinha. 22 anos, mas pra mim era necessário naquela época, eu era muito vida louca. E aí eu fechei os olhos, falei, oh Deus, põe juízo na cabeça desse homem, pai, cara que é pôr pra pregar. Aí eu ouvi uma voz, não no meu espírito, mas uma voz audível, e falou pra mim assim, sou eu quem capacito o homem. Aí eu falei pra ele, Senhor, se é o Senhor falando comigo, quando eu abrir os olhos, ele vai mandar eu pregar de novo. Aí eu abri os olhos, ele tava com o sorriso assim, você vai pregar hoje. Aí a voz falou comigo, não sou eu que capacito o homem. Eu falei, eu prego. Rapaz, você não arrepiou da cabeça aos pés? Eu fui renovado. A igreja estava aquele dia que tá meio assim, meio pá. E eu pulando. É a época de banco, né, meu? Você tá falando com um ancião aqui. Eu pulando no banco, jogando os jovens para cima, só eu falando em língua do culto. E aquele marasmo. E eu sendo renovado, porque era o primeiro sermão que ia pregar. E justo o tema do congresso era o esboço que eu tinha preparado. Não é coincidência, né? Não, é Deus. Aí fui, preguei. E aí eu senti essa vocação, só que a galera não sentia. Então, às vezes, eu pegava os folhetos e ia sozinho de madrugada evangelizar. Ninguém ia comigo, eu vou sozinho. Mas evangelizar populares, ou já voltado na quebrada? Na quebrada, porque havia uma profecia... Que outrora você ia comprar droga e agora você estava Deus falou para mim assim, quando o Senhor me resgatou, o lugar de onde eu te tirei é o lugar para onde eu te levarei. Eu vou te usar para fazer por eles o que eu fiz por você. A oportunidade que eu te dei, você vai dar para eles. Então isso sempre queimou dentro de mim, desde o começo da minha salvação. Só que a gente teve uma época, minha esposa e eu, que a gente trabalhou com crianças em situação de vulnerabilidade, também associada ao crime e às drogas. Foram 7 anos, amor. 7 anos. Mas tinha um contato com o governo, alguma coisa? Não. Como é que é o nome? É Conselho Tutelar, né? A gente tinha uma comunicação e tal, né? Então a gente pegava, nós alugamos um espaço, a gente ia com uma Kombi lá na, vou falar favela, porque para quem veio de lá não é pejorativo, lá na favela enchia de molecada. Taubaté mesmo? Taubaté, 7 anos nós fizemos esse trabalho. Mas aí a gente fazia já a imersão à noite. Aí surgiu um problema, quando uma mulher dizia, quero sair da rua. Não tinha pra onde levar. Pra onde eu vou levar isso? Não tem, irmão. E quando tem, não tem social. Aí eu falei, Aline, vamos abrir uma casa nossa. Nós não tinha noção do que era. E quando tem é mais masculina, né? Masculino. Como é que eu vou colocar uma mulher? E até mulher, masculino, às vezes é difícil você conseguir social. Sim, 100% social. E o cara tá na rua, quem vai pagar pra ele? Entendeu? Aí vamos alugar uma casinha lá em 7 voltas, com as 7 voltas. Devia chamar 70 voltas aquilo, né, mano? É sacanagem chamar aquilo de 7 voltas. Não acaba nunca as voltas daquele lugar. Mas não, era 2 quartos, sala, cozinha e uma cozinha no quintal, assim, ao relento, no sol. Tem foto dela cozinhando com guarda-chuva. E um sonho no coração. E um sonho. A fossa era na porta da cozinha. Meu Deus do céu. Às vezes nós desvaziava a fossa no balde. E eu ainda lembro que falei pro Senhor, eu falei pra galera, montei uma equipe então, pessoal, nós vamos fazer igual a todo mundo. Metade das vagas vai ser sociais, metade vai ser paga. Com a paga a gente sustenta. Na primeira semana lotou todas as vagas sociais. E a paga? Aí a equipe falou assim, pastor, assim não vai dar, nós vamos quebrar, tal. Aí eu fui orar. Aí eu fiz uma aliança com Deus. Falei pra ele assim, o senhor banca, eu administro. Eu vou administrar na direção do teu espírito e o senhor sustenta. Reuni a equipe e falei assim, não vamos cobrar vaga de ninguém, vai ser tudo social. E já são 8 anos, estamos chegando a 1.800 mulheres resgatadas para a glória de Deus. Que loucura, cara. Difícil, muito. Ano passado, chegamos a pensar que ia fechar. A gente tomou um golpe de um irmão, um amigo, que meteu um estelionato na gente. Cara. Sério, cara? Prejuízo de mais de 100 mil reais. Usou vocês e... a gente pagava, ele não fazia o repasse do aluguel. Amo a vida dele, já perdoei ele sabe disso. Mas bom, é que o senhor... O prejuízo ficou. E é difícil manter uma obra social, manter ela social, você não se perder no caminho. Porque, sinceramente, hoje, eu não tenho nada contra o cara que tem visão empresarial, tá bom? Deixar isso claro. Só que eu não sou empresário, eu sou missionário. Esse é o ponto. E eu também respeito o cara que tem outra dinâmica, tantas vagas sociais, eu entendo, esse é o caminho mesmo. Só que a mim Deus me direcionou diferente. E eu não vou aplicar isso a ninguém. Mas o cara que quiser lucrar com isso hoje, ele vai ganhar muito dinheiro, porque é um filão do mercado, trabalhar com dependência química. É. Oxi. Mas tem que ter só no particular é difícil, né? Tem que ter uma ajuda governamental, não? Isso depende da estrutura que ele tiver lá. A estrutura que eu estava em Pinda antes de vir para cá, se eu cobrasse 3 mil reais de vaga lá, tava bom, tava barato.
3 mil, você coloca 20 meninas, é 60 mil reais. Entendeu? Só que cada qual na sua vocação, né? E a ideia é resgatar vidas, né? Não é angariar recursos. Resgatar a vida. Se você precisa do dinheiro, você precisa. Então, se a menina tem uma renda, parte dessa renda ela vai investir ali, óbvio, porque é para a sobrevivência dela. Se a família pode ajudar, é bem-vinda. Mas impor um valor e cobrar, tendo ou não tendo dinheiro, vai ser acolhido. E até por uma questão de não forçar a pessoa, mas para que ela entenda, né? Porque se ela fica lá de graça, ela vai receber o benefício do governo, 2 dias antes ela vai tomar um banho e tal, e vai querer sair fora para poder gastar esse recurso. Pombo. Que loucura, né? E, pastor, então você saiu panfletando para tudo quanto é lado. E como que nasceu em você? Cara, eu preciso cuidar de gente, eu vou cuidar de gente. A princípio você começou a trabalhar numa casa? A minha veia social, que é a mais forte, nasceu quando Deus me deu a honra de ser enviado como missionário para a Patagônia, Argentina. Olha só. Logo depois da conversão? Não, foram 8 anos após. Eu já estava há 3 anos pastoreando igreja e aí fui para o campo missionário. E lá eu tinha um trabalho social chamado Escuelita Hora Feliz. Repete isso aí para mostrar o seu... Escuelita Hora Feliz. Que é bonita, não? É isso aí. Olá, irmão, bendicione. E era um trabalho que a gente levava alimentação no bairro mais pobre da cidade. Isso era vinculado a uma igreja, quando você foi? Vinculado à igreja. E aí as crianças iam lá para comer. E a gente apresentava Jesus para eles. Num frio de 15 graus abaixo de zero, em que a água congelava na tubulação, os caras tinham que fazer fogueira debaixo da caixa d'água para ter água para tomar. A Aline já era uma realidade na sua vida? Não, ainda não. A Aline foi um presente posterior. Essa época, dura era a cruz. A Aline veio para aliviar minha cruz. E você foi para Argentina para ajudar a gente, cuidar de gente. 3 anos. E aí carente a região lá, pastor? Demais. A Patagônia é muita pobreza. Isso foi o quê? De 2005 a 2008. É muita pobreza. Aí nesse tempo houve uma expansão no meu ministério, em que eu viajei literalmente da última cidade do mundo, que é Ushuaia, que está lá na ilha, né, na Tierra del Fuego, até a fronteira com o Brasil, aqui na província do Chaco. Cada 2, 3 meses Deus me levava para uma cruzada missionária, uma cruzada evangelística. Eu fui viajando no país e conhecendo as diversas expressões do Cristo, né? Através das mudanças culturais. É muito louco. A experiência missionária é uma das maiores coisas. O evangelho é bem difundido naquela região? Sim. Eles sabem o plano da salvação, sabem que Jesus morreu por eles. Na região que eu tive, é um evangelho bem raso. Muita influência do evangelho da prosperidade. Muita influência da bruxaria brasileira. Bruxos brasileiros vão para lá fazer discípulos. Carência. O cara que for para lá, não tiver Ministério da Libertação, deixa quieto. Não vai. Você vai chegar lá, gente demoniada pipocando para todo lado. Ô pastor, então já que você entrou nesse assunto, conta para mim um caso que foi emblemático para você. Lá. Que você chegou e falou, cara, isso existe mesmo. Tinha uma senhora que estava frequentando nossa igreja, que me procurou, que era se internar para operar os pulmões numa quinta-feira. E aí, na Argentina. Na quarta-feira eu fui orar por ela. E aí ela me falou que toda sexta-feira, ao pôr do sol, ela se contorcia. E aí eu falei, aí Deus já me deu a revelação, tratou que era uma obra de feitiçaria de muitos anos atrás. E aí eu falei para ela, vou mostrar para a senhora onde está a tua doença. Quando orei, ela manifestou feio, mas ela vomitava. Toda aquela obra de feitiçaria de 20 anos atrás, ela vomitava. Aí acabamos de orar, a expulsão, quando ela foi na segunda-feira, foi fazer o exame para cirurgia, o câncer tinha desaparecido. Meu Deus do céu. Totalmente espiritual. Eu vi nesses anos lá, eu vi muita cura, muito milagre, muita libertação, coisa assim de assustar. Se você não tem autoridade, não entra por essa vereda. Isso já era comum para você? Essa questão de manifestações? Ou lá você viu coisa que você Eu fui discipulado por 2 caras incríveis. Meu pai, o Pachecão, que tem um ministério. Eu brincava, falava que ele é o Ghostbuster, o caça-fantasma, o exorcista. Manifestou a capeta, todo mundo ia atrás dele. E o mentor dele, meu saudoso pai na fé, pastor Orlando Silva. Então eu cresci vendo esses caras. Sai, em nome de Jesus, queima, demônio. Aí quando eu me converti, com 2 meses de fé, eu fui na casa de uma senhora e eu sozinho com ela e com a filha, o demônio pegou as 2 ao mesmo tempo. Aí eu tive que expulsar, mano. Eu falei, é aqui mesmo. Eu já tive professor, pô. Bicho, foi ali mesmo. Aí já são 28 anos expulsando capeta. Mas a manifestação
Uma menina aqui na Missão Lar, ela ficava de costas, assim, igual a menina do exorcista, e andava assim, pro meio do mato, prestava, você tinha que sair correndo atrás dela no meio do mato. Ele lembra disso. Que loucura isso, cara. E assim, nesse meio em que nós vivemos, putz, é o que mais tem, né? Muito, muito. E aí é o seguinte, o que a gente tem Eu falo que às vezes, se eu tivesse uma visão raio-x, pastor, parece que tem um demônio mochilado no cara. O cara quer sair daquilo interiormente, mas algo prende o cara e o cara não consegue, cara. Eu vou afirmar pra você, meu irmão, cabal e categoricamente, que há principados que controlam o crime organizado, o narcotráfico, e está diretamente associado aos vícios. Nem todo viciado está endemoniado, não está, mas muitos deles estão. Tá? E se ele chega lá e você faz o trabalho, porque o ser humano é um ser psíquico, biosocial e espiritual. E as 4 esferas da existência humana dele estão adoecidas. A dependência química é uma doença psíquica, uma doença bio, uma doença social e uma doença espiritual. Então, se eu tratar essas 3 áreas, não tratar essa, aqui é onde entra o evangelho. Nenhuma agência do planeta recupera tanta gente como as comunidades terapêuticas. Por quê? Porque lá o Cristo é anunciado. A sociedade devia de pedir pelo amor de Deus para que esses caras fiquem, né? A gente está lá onde a corda arrebentou. Foi criado uns 3, 4 anos atrás, quando o Padre Afonso, inclusive um cara incrível, trabalhava aqui na prefeitura, uma comissão para discutir o aumento da população de rua em Taubaté. Porque a gente está importando morador de rua. E tem algumas questões aí que eu não... Mas por que aqui tem mais migalhas? Cara, existe um movimento do crime que está associado a isso, eu não posso falar aqui. Existe também esse eixo em que Taubaté está. E aqui tem uma coisa muito incomum: os moradores de rua associados ao tráfico. Tá? Então, é um braço do tráfico. Os caras são aliciados e começa. Por isso que muitas meninas que eu recebo estão devendo para o crime. Ela é usuária, eu resgatei uma menina. Ela só não morreu porque Deus tem um plano na vida dela. Até ela teve dando entrevista aqui. Tuberculose, pneumonia, foi entubada 2 vezes e com sentença. Eu fui lá negociar a sentença dela depois que eu acolhi ela. Quem que é? Fulano, qual que é quebrado? Tal. Cheguei lá, chamei o cara, falei pra ele, irmão, é o seguinte, sabe, fulano, tá comigo, mano. E aí é o seguinte, ninguém vai ficar devendo, não, a gente vai pagar, entendeu? E como é que eu posso resolver isso aí com você? Caramba. Tá. Pessoal, a gente teve um problema com a câmera aqui, tá? A gente tá em áudio, mas a câmera parou. Vai tentando aí, a gente vai jogando o áudio aqui. Tá bom. Pode ser? Vamos lá. Pastor, o que é comum entre essas pessoas que precisam dessa reabilitação? O que é comum entre elas? O que eu vejo, um pouco que a gente entrevista na rua, vamos colocar assim, é desestrutura familiar. Como o diabo pega nisso? Problema com pai, problema com mãe, irmão. Desamores. Muitas mulheres que sofreram desamores e acabaram, ou foi traída, ou enfim. E más companhias. Sim. Eu acho que esses são os 3 pilares que levam a pessoa. E a desestruturação familiar é incrível. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu tive uma dinâmica de grupo com 17 mulheres na nossa unidade. 14 tinham sofrido violência sexual. Por parentes, pai? E a maioria dentro da própria casa. Rapaz do céu. Então, por que é difícil trabalhar com mulher? As meninas que estão na rua, elas são aliciadas para prostituição pelo próprio companheiro. Ele põe ela para prostituir, para trazer droga para os 2. Depois ele bate nela porque ela prostituiu. Tá? Um dia eu questionei, pra você entender. Eu falei, Deus, mas por que eu, homem, e nem tenho muita pinta de pastor, vamos combinar, vai. vamos ser sinceros. Não tenho muita pinta. Cuidar de mulheres. Eu acho incrível minha mulher, me divide com 30 mulheres todos os dias. Essa mulher é incrível, cara. Minha mulher é de outro planeta, velho. Eu não sei onde ela pousou a espaçonave dela, eu torço pra ela nunca achar. O galardão dela é alto. Nossa, Deus do céu. E eu dizia, Deus, por que eu, homem? Eu já fiz, por exemplo, capelania em hospital, em penitenciária masculina, mas na feminina é a minha pegada maior. A gente fez o trabalho, a gente vai falar depois dos refugiados de guerra, dos 30 que vieram, 27 mulheres. E aí, por que a missão lar feminina eu? E Deus me fez entender, a maioria delas chegou lá desacreditada no bicho homem. Elas foram estupradas por homem, foram torturadas por homem, foram traídas por homem, foram usadas por homem. Aí aparece um homem na vida delas que vai amá-las sem querer nada em troca. Elas me chamam de pai lá. Tem uma relação paternal incrível. É uma responsabilidade muito grande. Aí a menina vem e me abraça e diz, é o primeiro homem que me abraça sem estar interessado no meu corpo. Então elas saem de lá acreditando de novo no amor, acreditando que é possível elas casarem, terem uma família, que é possível elas terem um pai. Então, olha como Deus vai restaurando a proposta de família. É a mulher de Provérbios 31, cara. Que tá aberto aqui, ó, que eu li hoje.
Depois a Também. gente pode até entrar nisso aí. Cara, é muita responsabilidade. É muita. Você ser o espelho é que Paulo fala, né? Eu zelo, porque eu sou espelho para vocês. E ser espelho para mulheres ainda. Então, a inclinação, o começo, quando começou isso aí, foi porque você trabalhou com crianças. Com criança, e acabou que Despertou derramando. a questão social. Na Hoje eu vida. sofro pelas injustiças sociais. A questão social é uma bandeira pessoal minha. Entendeu? Toda a injustiça social. Só que uma inclinação maior para a questão da violência. Por quê? Porque é onde poucos vão chegar, Rafael. E eu não falo isso como análise crítica, não. Eu falo isso como convicção de chamamento específico. Eu conheço gente que foi chamada para trabalhar com tábua indígena. Ele prega no meio dos índios. Ele prega, eu sou prega, mas o foco dele é lá. Então, na maior parte dos lugares que você for aqui em Taubaté, em quebrada aqui de tráfico, você fala, é o pastor Pacheco. Fala, não, eu conheço o pastor Pacheco, já esteve aqui já. Aham. Então, E a ação do Espírito Santo, né? Você ter o respeito do outro lado, cara. É uma exatamente, loucura isso. A ação de Deus. Eu fui fazer um resgate um dia, e aí cheguei lá. Voltou aí? Eu tô nessa aqui agora. Tá, beleza. Tá. Vambora. A menina estava interditada, ali ia ser executada. Aí eu entrei no mato. Minha esposa manda mensagem E e o que é louco que isso chega até você. até mim. Você procura isso? Você tem um grupo de execução? Pô, tá de brincadeira, cara. Aí, pra você ter uma ideia, hoje quando matam uma menina, manda uma foto morta pra Meu minha Deus polícia. do Pastor, é uma das céu. suas meninas? Meu Deus A minha esposa manda mensagem assim, amor, volta vivo pra mim. Eu chorei lendo uma mensagem dela assim. Porque eu me pergunto, pastor, é perigoso? Você faz? Você acha que você pode morrer um dia? Acho. Enquanto Já Deus teve quiser, medo, não. pastor? Eu já tive situação assim de ficar em choque, tô preparado, falar, meu, hoje é meu dia. Entendeu? Vou responder isso pra você com um exemplo. Eu tô num lugar que tinham dito pra mim, não vai, porque lá tá interditado pelo crime. Então ninguém pode chegar. Não fala isso pra mim, porque daí eu fico desesperado. Aí que eu quero ir. Você desanda a minha vida. Quando Olha, você Aline, fala como é isso, que cara. faz, Aline? Pelo amor de Deus. Aí falaram. Aí me disseram, não vai lá, não vai lá. Eu falei, cara, por que vocês fizeram isso comigo? Mas aí eu comecei a orar, ficar umas semanas orando. Aí fui, eu vou com a minha equipe, são molecada que anda comigo. A gente é moleque, né? Aí para os 2 carros, eu desço sozinho, entendeu? Se der, eu falo, se der ruim, vocês vão embora. Eu não vou voltar. Peito mais aberto. mesmo, peito aberto. E se der bom, eu chamo vocês. Se eu morrer, vocês picam a mula. Aí eu parei, tô do lado de cá, e tem um cara com o braço cruzado me encarando assim, ó. Aí daqui a pouco ele atravessa o traficante que coordenava a parada toda ali. Você que é o pastor Pacheco? Falei, sou eu mesmo. Faz Prazer. 5 anos que eu tô te procurando. Falei, nossa Deus, Puxa já pensei, ô Senhor, cuida da minha mulher. Será que eu tô com do sentença? meu Não sei. filho, é. Aí ele falou, 5 anos que eu tô pastor Pacheco e pastor e nunca te achava, mano. Aí ele falou assim, lembra de fulana? Uma ex-interna minha. Eu falei, lembro. Eu falei, que vê que essa menina mentiu, me caluniou, cara? Pois é, ele falou pra mim. Lembra do neném dela? Eu falei, lembro. Minha filha. Eu falei assim, entendi, meu filho, eu 5 anos querendo te procurar, estender a mão pra pegar na tua mão e te agradecer pelo que você fez pela minha mulher, pela minha filha, quando eu tava preso, que nem minha família fez. Mas naquela hora o coração já tava batendo aqui na ponta da orelha, meu irmão. Porque ele não chegou logo de vez falando, ô pastor, que alegria te conhecer, o cara no meio da quebrada, de madrugada, no fluxo do tráfico. Não, e fala com autoridade, né? Aqui é meu território. E o cara ele é embaçado, ninguém conhece, ele sabe. E aí chorou, cara. Aí já orei por ele e pelo outro menino que tava traficando junto. O cara disse, não, vem cá, eu vou orar por vocês aqui mesmo, mano. Ora por nós, pastor, eu quero voltar pra Jesus e tal. Olha o movimento de Deus. Meu Deus, pastor. Entendeu? Mas como que chega o pastor Pacheco, põe a cabeça no travesseiro depois, que é só maluco que faz isso, cara? Eu ainda brinco com a Lili. De vez em quando eu recebo umas ligações de madrugada. Eu recebo ligação de madrugada em 3 situações. Ou morreu alguém, porque eu sou craque em fazer velório, mano. Que loucura. Eu digo quem eu, no caso, eu enterro. A pessoa, ninguém quer fazer o velório. O pastor Pacheco fala, lógico que eu faço, eu vou negar a benção para a família. Não quero saber se é crente, espírito, o que é. Ou tem alguém endemoniado que ninguém conseguiu expulsar, ou alguém que está muito louco em algum lugar, uma das meninas minha que recaiu, ou alguém que está interditado e o crime está querendo executar. É só nessas situações que meu telefone toca de madrugada. Toca, o coração já dela já dispara. Porque dependendo, eu vou ir sozinho. Talvez ao olhar de alguém não seja muito certo. Mas o meu entendimento é assim, que se é perigoso, é melhor o risco para um só. Do que pra... Porque se é perigoso, e você não vai impedir nada. Não vai com o espírito de heroísmo. Você vai para resgatar uma ovelha que está perdida. No temor do Senhor, Deus sabe. Rafael, é muito estranho você entrar num lugar que você sabe que é perigoso sozinho. Sabe? Eu não sei como os caras vão me recepcionar, não sei se o cara me conhece. Eu fui buscar uma menina. E tem lugar que você vai que você não conhece. Eu fui num lugar que eu nunca tinha ido. Falaram pra minha menina, tá lá. Falei, eu vou, mano. Fui, acho que era uma meia-noite, 1h da manhã, sozinho.
Eu falei, caramba, eu não conheço ninguém que faz corre aqui, eu não conheço nenhum bandido aqui, não conheço usuário aqui. Quando eu parei o carro, saiu um cara, eu parei na porta da biqueira, saiu um cara e falou assim, Pastor Pacheco? Eu sou, tô procurando fulano, tá aqui, entra aí. Coincidência? 300 mil negros lá, Deus coloca o cara que me conhece, não sei como, para me abrir a porta. Pra É um soldado do rei, cara. É um soldado. Deus, cara. E eu vi isso recorrentemente de eu chegar em lugar, em outra cidade. Eu vou resgatar a menina em outra cidade. Ó, sequestraram, levaram a menina para lá e ela era especialzinha, cara. Aí quando me disseram que ela tava lá, minha esposa lembra bem disso, lá em Pinda. Amor, para o carro aqui, fica você com o Micael, meu filho, eu vou sozinho, vocês ficam só orando. Porque 3 meses antes eles tinham pegado uma moça, quebraram a perna dela paulada, racharam o rosto dela com paulada, queimaram ela com cigarro e furaram toda a cabeça dela com prego. Esses caras. Agora eu tinha que ir lá negociar a soltura de uma menina, sozinho, sem conhecer os caras. Se falar que você não fica apreensivo, é mentira, é hipocrisia. Se você não tiver revestido do Espírito. Deus vai comigo, vai comigo. Perguntei pro cara lá como que é o dono do gerente da parada, que é fulano. Um lugar horrível, mano. Tenebroso. É o Vale da Sombra mesmo. Palma. Aí saiu um cara muito louco. Na gíria a gente fala que tá mordendo a orelha, né? Aí quando ele saiu, falou, ô, Pastor Pacheco. Mano, em outra cidade. Aí na hora eu falei, ah, caramba, é aqui mesmo, Deus tá comigo. Já foi, o cara sabe quem eu sou. Aí mostrei a foto dessa menininha aqui, filho. É minha filha, cara. Se ela tiver, devolve ela pra mim, bicho. Aí ele gritou, chamou o cara que era o responsável. Ele deu um soco na janela. O que foi, mano? Ah, é o Pastor Pacheco, o pastor das meninas lá. O cara, mó gente boa. Já saiu, já me entregou a menina. Ainda falou assim, pastor, que o senhor tem carta branca. Se o senhor quiser, entregou. E é assim que Deus faz em Taubaté. Eu vou uma primeira vez, ou o cara não me conhece, aí eu caio na graça do cara, ou alguém apresentou e o cara fala, pastor, você tem carta branca. Aí eu começo aí. Pastor, e apesar de ser muito forte esses testemunhos, e essa primeira missão já é um negócio terrível, Sim. né? Mas você traz essa menina, você traz essa mulher. Muitas vezes é mãe, é filha, é mulher de marido, enfim. Aí que começa a verdadeira missão. Sim, é assim. Como cuidar dessas mulheres, cara? Olha, eu tenho um pesar no meu coração que meu trabalho, por falta de recurso humano e financeiro, seja deficitário. Eu não tenho hoje voluntários na casa. É a sua grande dor hoje? É minha grande dor. Se eu tivesse, porque eu vejo tanto dinheiro sendo investido em tanta papagaiada, desculpe minha indignação, mas quem trabalha com missão sofre demais. Porque eu vejo a igreja gastar tanto recurso com aqueles que supostamente estão salvos, enquanto o mundo inteiro morre lá fora. É tanto dinheiro. E a igreja, por regra, não investe naquilo que não leva a bandeira dela. Eu já tive proposta de pastor grande aqui. Não vou falar o nome, mas se estiver me ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele, que veio me oferecer dinheiro para comprar a missão lá. Eu não estou à venda, irmão. Para colocar a bandeira dele lá, o selo dele lá e falar assim que é nosso. Não tem o meu nome lá e eu fundei sozinho, eu vou colocar o nome de alguma instituição. Eu saí de um ministério porque a convenção propôs colocar o nome da convenção a troco de ajuda financeira. Não tem jeito. Mas a sua dor é mais de recursos financeiros ou de recursos humanos? Os dois. Por quê? Deus nos dá 24 horas de vida por dia. 168 horas por semana. O dia que os crentes entender que 1 hora dessas 168 horas, das quais 56 ele dorme, ele doar pro reino, o mundo vai ser diferente, ninguém sofre mais. Você tá falando do quê? De uma mulher de lá bater um papo com uma moça? Bater um papo, um psicólogo, um dentista, um pedreiro, um encanador, um eletricista, uma cozinheira, um faxineiro, seja lá o que você for. Tá aí o recado aí, crentes. O que você sabe fazer? Faz para Cristo. 1 hora da sua semana, irmão, para tudo. Eu vou para uma penitenciária, eu vou para uma casa de operação, eu vou doar 1 hora. É irrisório, chega a ser ridículo. E a gente não consegue fazer isso. Qual é um dos grandes dilemas do reino, Rafael? O cara é um excelente psicólogo, mas não sabe ser psicólogo pro reino. Ela é uma excelente dentista, mas não consegue canalizar aquilo pro reino. Ele é um excelente pedreiro, mas não consegue canalizar aquilo pro reino. A gente não entendeu ainda a doutrina da mordomia cristã. Isso para mim é pesaroso. Se eu tivesse uma equipe maior, se eu tivesse mais recurso financeiro, eu conseguiria fazer um pós-tratamento. Eu conseguiria ter um tratamento muito mais eficaz. O pastor Pedrinho usa uma frase, eu nem sei se é dele, mas eu vou atribuir a ele, que é a igreja fora da igreja. Eu costumo dizer eu ser igreja fora da igreja. É usar o que eu tenho. O sal só sai água fora do saleiro. Eu faz um tempo que eu não oro Maranata. Porque quando Jesus vier, eu não sei quem que ele vai levar, mano. Ele diz, apartai-vos de mim, maldito, vós praticais a iniquidade. A gente sempre usa esse versículo, mas sobe, vê para quem que ele está falando isso.
Tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me Isso é deixe de uma beber. loucura, rapaz. Aí você dá uma peneirada nas igrejas aí, fala para mim quantos dão de comer para quem tem fome, quantos dão de beber para quem tem sede, quantos dão teto para quem está sem teto. Quem está com fome não quer oração, irmão, quer comida. Quem está na rua não quer oração, quer um teto. Quantas igrejas Primeiro fazem você isso? trata, depois você fala. Exatamente. Olha o grande dilema. A fé, a salvação é pela fé. Bárbaro. Mas Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Tinha 4, né? Tinha 4? É 4? Acho que é 4. Ou dois. Se eu tenho fé, a minha fé é evidenciada pelas obras. Se eu não tenho obras, então eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, então eu não sou salvo. É forte, né? Quem põe a mão na arado e olha para trás não é apto para o reino. Quem tinha um talento enterrou é lançado nas trevas exteriores. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Quando eu olho para isso, eu fico assustado. E não só isso, porque quando você traz essas mulheres traumatizadas, cara. Olha o que elas viveram. Sim. E eu vi lá na postagem que você fez que é o amor, é você amar, é você estar Sim. junto, é você falar, é você estar perto, é gastar o seu tempo, Sim, né, gastar a com sua essas vida. mulheres. E de alguma maneira, cara, eu acredito, sinceramente, eu tô aqui por conta disso, da restauração. Sim, totalmente. E como é gratificante você ver a obra do Senhor na vida de uma mulher, e depois ela vira monitora, Meu e depois ela Deus. reconstitui família. Entendi. Isso não tem preço, cara. A gente tem um lema na casa: sobre todas as coisas prevaleça o amor. É isso. O que o amor faz na vida dessas meninas, uma clínica particular não seria capaz de fazer. Não quero menosprezar ninguém. É que a essência de Deus é amor. E onde Deus está, o amor se manifesta. É o amor que cura. Tem menina que chega para mim lá e fala assim: eu nunca ouvi o eu te amo na vida. Ela não conhece a linguagem do amor, porque ela nunca falou eu te amo para ninguém e nunca ouviu eu te amo de ninguém. Eu acolhi uma menina que ela chorava e dizia assim: por que vocês dizem que me ama? Ela, aos 6 anos, começou a roubar. O pai dela passava pelo vão da janela ou jogava ela na frente do carro para o carro parar e ele fazia o assalto. Ele com a esposa. Aos 11 anos, o pai morreu esquartejado pelo crime e a mãe morreu de HIV. E ela foi morar na rua. Quando eu acolhi ela se me chamou de pai, ela dizia: pai, eu não sei lavar, não sei passar, não sei cozinhar, eu sei roubar, prostituir e traficar, porque é o que meus pais me ensinaram, só. Então você vê uma pessoa dessa na rua e fala: isso aí não vale nada, você vai lá puxar a Tem história. uma história da vida atrás, dela. né? Tem uma. Que chance, meu irmão, que essa menina teve na vida de ser alguma coisa que não fosse uma prostituta, uma traficante. E pastor, se não for a ação do Espírito Santo, qual é o fim dela? É a morte. É a morte. Você sabe que os órgãos seculares nenhum propõem a cura, né? A OMS diz que a dependência química é uma doença progressiva, crônica e fatal. Incurável e fatal. É por isso que, por exemplo, órgãos como o CAPS, outros órgãos propõem a redução de danos. É você conseguir usar até que no momento você consiga conciliar a droga com a vida. Com a vida. Porque cura é só Cristo. É só Cristo. Por isso que, contrapondo-se a outros movimentos que eu respeito, eu não sou um adicto em recuperação. Eu sou um ex-adicto. Porque Jesus me curou da drogadição. Se eu não vigiar, eu volto. Fato. E a gente crê no Deus que cura. Que cura. Se ele cura câncer, cura AIDS, ele cura a drogadição. Cura, eu também acho. Acho não, eu tenho convicção. E é tenho isso certeza. que a gente faz lá. Pastor, mas você é multifunção, hein, cara? E Panagá, fala um pouquinho disso aí. Que loucura é essa, velho? Panagá foi uma coisa muito louca de Deus na nossa vida. Paixão absoluta por essa A galera. vida tá acontecendo lá na Missão Lar, você tá vivendo, Isso. cuidando de gente, resgatando, lá no linha de frente, se sujando de sangue, literalmente. Literalmente. Pra poder ir, Panagá surge na sua vida. Aí O que é surge- Panagá? Fala pra turma aí. A Panagá é uma ONG que faz um trabalho de resgate de refugiados de guerra do Afeganistão. Caramba. Deixa eu te dar uma visão espiritual disso. Janela 10 por E 40. deve vir sírio agora, hein? Oi? E deve vir um monte de sírio, tá? Sim. Janela 10 por 40, chamado Corredor da Morte. No meio do mapa mundi, quando você abre o mapa mundi, 3 bilhões e meio de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Afeganistão tá lá. Aí Deus fala: eu vou inverter o caminho, não dá pro meu povo chegar lá, eu vou trazer esse povo pro meu povo aqui. A Panagá faz isso. Ela fecha uma aliança com a tua igreja. Se qualquer igreja É uma quiser, ONG. é uma ONG. Qualquer igreja quiser. E olha a facilidade que existe e a gente não consegue igreja parceira. Ele manda para você 5 famílias. Escolhe quantas famílias você quer receber e quais famílias você quer. Eu quero essa. Eles vêm, descem na Panagá, faz uma triagem, triagem, ficam cadastro. uns dias lá e vem para cá. A Panagá paga o aluguel, paga a água, paga a luz, paga a internet, paga telefone, paga a alimentação por 1 ano e meio. Mas daí você escolhe uma casa ou você traz pra sua casa? Não, você escolhe, aluga e eles pagam. Aí você tem 1 ano e meio para ensinar o português para eles. Para ajudar Rapaz. eles a regularizar, porque eles vêm com documento provisório, documentação, tudo regularizado em parceria com o Itamaraty. E apresentar Jesus para eles, que é o ponto máximo, porque a Panagá é uma ONG cristã.
tá? Em parceria com o governo federal. Você tem noção do que Deus está fazendo? Tem Instagram, a Panagá? Tem... Tá aqui já, Helder? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Amor, dá uma pesquisa, eu não lembro, tem um H em algum lugar, eu não sei se é depois do pá, depois da, senão não vão achar e eu já passo para você. Tá, depois a gente deixa na descrição do vídeo aí. Incrível, qualquer igreja que queira parceria com eles me procura, porque eu tô ajudando eles a conseguir igrejas, e o que eles mais ouvem são nãos. Nós vamos ser uma das primeiras igrejas esse ano a receber, vamos receber mais 2 famílias. Ano passado cuidamos de 30 refugiados de guerra do Afeganistão. Tá, e eu quero saber de uma experiência então. Quando você recebeu lá, você recebeu o Mohamed com a sua mulher e os seus 74 filhos, que os caras têm muito. Tem. Se eu falar pra ele, Jesus, o que eles vão falar pra mim? A nossa abordagem de Jesus com eles é a longo prazo. Tá, porque eles são islamitas, né, muçulmanos, têm muita resistência a Jesus. Nós recebemos uma família em que o homem era cristão. Ele aceitou a Jesus no Paquistão. O Talibã deu 3 tiros nele, achou que o havia executado e foi embora. Ele chegou aqui, ele tem um corte na barriga, assim, uma costura. Não, peraí que você falou muito rápido. O cara se converteu no Paquistão. Ele fugiu do Afeganistão. Depois que o Biden vazou. Porque aí o Talibã assumiu. O Talibã começou a matar todo mundo dia seguinte, que tinha algum contato vínculo com os Estados Unidos. Tradutores, tudo. E esses caras tinham. Esse cara, por exemplo, era professor de inglês e tinha alguma coisa que o governo lá também descobriram. Aí ele fugiu pro Paquistão. Lá apresentaram Jesus para ele. E ele aceitou Jesus. E ele não tinha ouvido falar de Jesus. Nunca. Aí ele aceitou Jesus lá e foi executado. Eu digo executado porque acharam que ele tinha morrido. Aí o Paquistão faz contato com o Brasil, na verdade com o Panagá, e manda o cara pra cá pra gente cuidar. Tem honra maior do que essa, cara? Eu tô cuidando de um cristão da igreja perseguida. Agora ele foi embora pra São Paulo, arrumou um emprego lá, que esse é o nosso papel. E trouxe a família ou tá sozinho pra cá? Veio ele, a esposa e os 2 filhos. Hoje estão morando em São Paulo, estão empregados. Mas dá filme, dá livro a história desse cara. Como é que é o nome dele? Ali. E teve 2 meninas que chegaram aí à nossa igreja entregar a vida pra Jesus. Elas falavam inglês, então nós temos um culto com intérprete e as letras das canções nós colocamos em português e em persa. E a gente já vinha apresentando Jesus no coração delas. E é incrível, é incrível. Uma cultura muito diferente, conversar com eles é só por costume, tudo, comida, né, cara? Tudo. Aí chega lá, ele se estende aquele tapetinho no chão, adora dar chá pra gente, senta pra comer com a gente. Cara, coisa que Deus faz. Era meu sonho ir conhecer a Janela 10x40. Deus entregou a Janela 10x40 na minha mão. E depois que você tem um contato, você fala de Jesus, elas nunca ouviu falar, Jesus existe no Alcorão, né? Tem lá. Algumas falam que reconhecem que Jesus é um profeta, entendeu? De início a gente nem se apresenta como cristão, porque pode oferecer alguma resistência. Com o tempo elas vão identificando. Não tivemos problema com nenhuma delas por eu ser pastor. Nenhuma. Todas foram muito receptivas, muito acolhedoras, porque ademais de uma ação missionária, é uma ação humanitária. Sim. Entendeu? Lógico. Então a gente tem que ter essa visão que são seres humanos que estão sofrendo. A gente recebeu gente aqui muito importante. Uma delas, eu não lembro o nome dela agora, ela tinha foto com o presidente. Marion. Ela era das Forças Armadas do alto escalão. A maioria delas eram militares. Todas militares, mas de alto escalão. Gente que era muito rica financeiramente lá e perdeu tudo por causa do Talibã. E vem aqui... E até porque a mulher tem um status social no Talibã e isso aí não existe. Não existe. Não existe. Ela mesma trouxe para mim um vídeo gravado de uma mulher que foi pega estudando e foi morta apedrejada. A Mari me mostrou esse vídeo. Ela conhecia a mulher que foi morta. Enterraram metade do corpo para dentro, metade para fora e os caras apedrejaram ela. O marido dela foi morto com uma explosão de bomba do Talibã, médico. Que loucura. E aí, o que uma das coordenadoras me falou, Rosália? Ela estava muito triste, que os maiores nãos que eles recebem são das maiores igrejas. As igrejas que têm mais recursos financeiros. E qual é o motivo do não? Falta de amor. Pode parecer um juízo preconceituoso. O problema da igreja não é falta de dinheiro. O problema da igreja é falta de amor. As igrejas hoje teriam condições. Você me corrija se eu estiver errado. Escola cristã. Não estou falando escola cristã paga. Estou falando abrir uma escola lá no meio da periferia, onde o tráfico está devorando aquela molecada. Põe uma escola cristã lá dentro. Eu estou onde a corda estourou. Você vai tratar a base do problema. Não tem. Lar de idosos. Só tem espírita católico. Não tem ninguém que vai ter uma sacada de abrir um lar de idosos para apresentar para Jesus para esses
senhorzinho, senhorinha que estão perdendo a salvação no final da vida, orfanato, casa de passagem, casa de mulher vitimizada, não tem, mano, de caráter evangélico. E por que não tem? Porque não tem dinheiro? Não é verdade, irmão. O problema da igreja não é falta de dinheiro, é falta de amor, como dizia. Ainda que eu tenha um problema legislativo, né? Para abrir tudo, as questões burocráticas, mas é possível ainda, né? Amplamente possível. Amplamente possível. E mais, quanto mais recursos você tiver, mais fácil é para você regularizar. Ricardo Robortella, do Clamor pelas Nações, ele tem uma frase dele que me impactou. Ele diz: a igreja dorme na luz enquanto o mundo morre nas trevas. Aí, repete isso. A igreja dorme na luz enquanto o mundo morre nas trevas. Rapaz. É incrível. É uma coisa que eu te mostro. Você concorda comigo que todos os bairros mais violentos de todas as cidades são os bairros que têm mais igreja? Pode fazer um levantamento. E a primeiro aumento, tá ok, tá bem, porque tem mais demanda, tem que ter mais igreja. Mas continua sendo o bairro mais pobre, continua sendo o bairro mais Tem algo errado, né? Ineficácia. Tem algo Porque as errado. nossas disputas denominacionais e territoriais não nos deixam ter unidade. E sal dentro do saleiro não salga. Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo dentro do cenáculo. Mas de repente diz que todos os viam falar em línguas e profetizar. Foram cheios dentro, mas foram empurrados para fora. O propósito do Pentecostes é o ser cheio dentro para eu pregar lá fora. Enquanto todo mundo falava em línguas dentro, nenhuma alma se salvou. A hora que Pedro fica em pé lá fora e prega na língua que eles entendiam, 3.000 almas se renderam. Eu não lembro de quem ouvi essa frase. Será que você tem uma igreja grande ou você tem uma igreja inchada? Que fica só ali, ó. Exatamente. A gente se Igreja alimenta cheia de ali, pessoas ali. vazias, mendigos espirituais esmolando um território no céu. O que tá certo você derramar dentro da igreja, tá tudo bem. Perfeito, que flua na igreja. A igreja. Houve uma época, por exemplo, que eu disse para Deus: eu não quero mais pregar na igreja, eu estava muito frustrado com o sistema eclesiástico. Eu vou pregar só na rua. Fui repreendido pelo Senhor. 2 motivos Deus me ministrou o coração. Primeiro, eu nunca tinha ouvido essa expressão, missões internas. Deus me disse: eu tenho filhos perdidos dentro de casa. Eu preciso de missões dentro de casa para resgatar os meus filhos que estão perdidos dentro de casa. A segunda é que se ninguém contagiar para o lado de dentro, ninguém vai para o lado de fora. Então, se você tem a chama missionária, você precisa estar dentro de uma igreja para você poder fluir aquilo e contaminar pessoas com esse fogo. Então você tá me dizendo que hoje nós não temos as bases de recuperação cristã, não por conta de uma dificuldade legislativa e política, mas jeito falta de amor. Falta de amor. Com recurso financeiro você regulariza no Brasil qualquer. Se você pegasse uma instituição porcentagem do que a igreja arrecada e destinar para isso, sim, teremos resolvido 1 milhão de problemas sociais. Vou dizer mais: a responsabilidade de transformar a sociedade não é do governo, é da igreja. e você fala isso no nível Brasil ou mundo? De todos os lugares que eu passei. Mas, por exemplo, na Argentina, o governo paga, ele pede. Eu fui fazer trabalho missionário lá nel COSE. El COSE lá é o que seria a Fundação Casa aqui. Ninguém aceitava, porque tinha rebelião toda semana, um lugar extremamente violento. O dia que eu fiz uma reunião com o diretor que eu aceitei ir lá, pra você ter uma ideia, foi 2 redes de televisão filmar a reunião para passar na TV, porque não acreditava que tinha um pastor aceitando entrar dentro da Fundação Casa. Aqui é o contrário, é difícil você entrar. Aham. Lá o governo pedia, porque ele achou que a única coisa que poderia reduzir a violência lá era uma intervenção espiritual. Então, cara, a nossa oração tem que ser para que o Senhor levante soldados e abra espaço legislativo e político também. Sim. Né? O que a Para que a gente gente precisa- arrecade e ame esses caras, né, cara? Alguém que tenha sonhos espirituais. Deus tem falado isso intensamente no meu coração. O meu sonho é ter um lar de idosos. O meu sonho é ter um orfanato. O meu sonho é ter uma casa para onde o menino que passou a vida toda no orfanato saiu de lá e ainda não tem família, então ele vai morar nessa casa. Quando a igreja começar a E capacitar o cara para ter uma profissão. Né? Pra ter um- Exatamente. Não, o problema não é dinheiro. A dificuldade financeira que eu passo é porque a igreja não consegue amar aquilo que não é dela politicamente. Se eu te disser que eu recebi ajuda de igrejas, eu vou estar mentindo. A minoria da igreja de ajuda que eu recebi foi da igreja. Sabe quem que me socorreu mês passado para não cortar minha água e meu projeto não fechar? Um lugar chamado Aldeia Outro Mundo. É um sítio que faz festa rave. Deus mandou esses caras na minha porta. Falou assim: manda para mim todas as contas aí que eu fiquei sabendo. Pagaram todas as contas, ainda mandaram 240 quilos de alimento. Esse é o amor de Deus, cara. Amor de Deus. Cara. E usa gentios. Se os filhos não falam, as pedras clamam. 5 minutos pro final do nosso bate-papo. Ó, o cara fala rápido, tem muita história e voa o tempo, Eu falo cara. rápido. Nossa, lá já são 5 Ah, falta de respeito, ué, Helder. E aí, meu? Voltou a câmera aí, Helder? Olha, hoje tivemos diversos problemas aqui. Pedir desculpa para os nossos... Mas em algum momento ficou fora do ar, não?
Hoje, agora, nesse momento, a gente está sem imagem, tá? Não tem problema. Tá com áudio, tá bom? Escuta o áudio aí, não tem problema. Pastor, antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu queria falar um pouco por que Soul Mission. Fala um pouquinho, porque é Dunamis, você é fundador e pastor da Dunamis Soul Mission. Eu tive em 2014, amor, pastor Roberto? Com ele. 14. Conheci o pastor Roberto em 2014 e o trabalho dele na África, um dos trabalhos missionários mais lindos que eu vi na minha vida, chama Soul Mission, Missão Semear. Eles foram mandados para lá há 30 anos atrás para plantar uma base da Jocum, eles são jocumeiros. Voltaram para o Brasil e Deus mandou voltar para plantar a igreja. Hoje são 600 e tantas igrejas que já estão plantadas lá, mais de 30 mil africanos cuidados por eles. 3 escolas cuidando de aproximadamente 1.600 crianças, dão material escolar, uniforme, educação cristã. 3 países da África, na verdade 2, Malawi e Moçambique. Eles moram em Joanesburgo. Eu tive a honra de estar lá e passar por lá. E uma clínica médica, além de um projeto de cavar poços, porque lá tem muito lugar que não tem água e água insalubre. E aí, quando eu fui para lá em 2019, pregar no Congresso de Missões, foi uma das maiores experiências da minha vida, indiscutivelmente, dos povos mais lindos que eu já conhecia, o africano. Nós já tínhamos uma aliança de amor. Que ano foi isso? Isso foi em 2019. 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí a gente começou incipiente, depois veio a pandemia, fechou, depois abriu, fechou de novo, todo aquele dilema. E hoje a gente está aqui representando a Soul Mission no Brasil. soulmission.org. Se você quiser conhecer o trabalho. Eu conheço o trabalho da Cefam. Eu já tive a oportunidade de ir num congresso Cefam, que é também um trabalho de missões na África. Eu achei incrível, cara. E tem bastante gente trabalhando nisso, né, cara? E lá, uma das coisas mais lindas da Soul Mission é que eles fazem obreiros autóctones, né? Obreiros nativos. Brasileiros são só eles, autóctones, é o obreiro local. Você ganha alma, você discipula o cara e faz dele obreiro. As igrejas todas são pastoreadas por africanos. Entendeu? São mais de 100, todos pastores africanos formados por eles. Isso é muito forte na Jocum, né? Discipular e formar obreiros. O pastor Roberto e a pastora Célia são apóstolos. Não tem o que falar deles. Pastor Roberto, pastora Célia, quando vier ao Brasil, queremos vocês aqui. Vamos fazer, porque eles são incríveis. E quando eles vêm para o Brasil, eles costumam passar em casa. E eles viajam o campo o ano todo. Não é que são pastores porque estão lá 33 anos agora e estão lá sossegados. Não, ao contrário, irmão. Conta uma experiência incrível que você viveu lá, cara. Quando eu fui pregar numa aldeia num vilarejo chamado Mumbani. Em Moçambique. Em Moçambique já. Moçambique fala português, né? Fala português. Eu passei por Joanesburgo, depois passei por Suazilândia, que é um país pequenininho, parece aqueles filmes medieval. Aí cheguei em Moçambique, o lugar mais pobre que eu conheci na terra. Sério, cara? E aí essa igreja era chique, porque ela tinha teto e parede. Não tinha chão, não tinha janela, não tinha... e aquele chão batido e aquele povo... Como é que era o nome da igreja, você lembra? É a igreja da Soul Mission. É da Soul Mission. Aí... eles dançando, aquela poeira subindo, 3 horas de culto. Eu falava, meu Deus do céu. E a glória de Deus caindo. E quando acabou o culto, eles souberam que eu ia pregar no encerramento do congresso no domingo pela manhã. Aí eles começaram a fazer uma vaquinha, cara, entre eles, para pagar um transporte que é chamado My Love. My Love. My Love é como uma caminhonete daquela de transportar gado, e eles vão em pé, um agarradinho no outro. Por isso que chama My Love. My Love, fica agarradinho. Quando chegou no outro dia de manhã, eles estavam tudo lá, cara. A igreja lotada pro lado de dentro, do lado de fora, as pessoas em culto começou às 9 da manhã, em pé no sol lá na frente, em pé no sol aqui do lado. Muita gente. Não tinha adorando nada na igreja. Começou 9 horas, deu meio-dia o culto rolando. Aí eu cheguei ao pastor Roberto, pastor, eu não vou pregar mais, pastor, tadinho, os irmãos no sol. Foi 3 horas, falei, pastor Pacheco, aqui não é o Brasil. Esse povo ama Jesus, cara, pode pregar. Rapaz, foram 5 horas de culto, velho. E o povo com a mesma alegria. Ninguém saía nem pra ir no banheiro. E terminou com a glória de Deus derramada, nego caindo no chão assim. E nesses lugares, assim como tem a precariedade também, tem muita manifestação de milagres, de cura, libertação. Eu fui pregar numa igreja. E é um ocultismo pesado lá também. Né? Deus me despertou numa madrugada, falou, levanta a hora que a batalha espiritual aqui é outro nível. Eu vi os demônios flutuando sobre a minha cama. Rapaz. Aí eu fui pregar numa igreja, enquanto eu pregava, eu vi, falei, meu Deus, eu falando pra Deus, tá todo mundo demoniado aqui, eu não vou nem orar, não vai adiantar nada, eu vou tirar o capeta daqui, vou virar as costas, vai botar todo mundo. Aí acabei, entreguei o sermão um pouco conflitado, falei, meu Deus, igreja inteira oprimida. Aí o pastor falou assim, vamos aproveitar que o profeta brasileiro tá aqui, vamos fazer oração de libertação?
Deu a Aí deixa. ele sabia provocar, mas não sabia expulsar. Aí ele, em nome de Jesus, todo demônio tiver aí, meu irmão do céu. É com a mão aqui, em nome de Jesus tá amarrado. Você espera aí que eu já tô indo aqui. Cala a boca que eu já tô chegando. Sai daqui você também, o pé em um, a mão no outro e é caindo atrás de você do lado. Eu nunca vi em 28 anos pregando Jesus tanta gente endemoniada ao mesmo tempo. Se você não tiver Rapaz. graça, alguém voa no teu pescoço, te estrangula, porque começou a cair por cima do banco. E dá pra gente acompanhar o trabalho da Soul Mission? Dá. YouTube? Tem no Instagram e tem o site dele, soulmission.org. Tá, então é Soul Mission. SOWMISSION. Mission. Isso. Soul Mission. .org. Vai acompanhar, porque é um trabalho magnífico. Então vamos para nossas perguntas, né, Eldo? Você que não deixou a imagem hoje aí, cara. Que saco, hein, meu? Hoje foi. Não, mas Deus vai dar graça. É porque... Excesso de beleza aí a máquina então. entra em pane. Fala aí, Helder. Registrando aqui a Sheila, que esteve aqui com a gente, tá no chat aqui acompanhando, a Rosângela, o Jonathan também, tá? Meiriane, Matilda, Natércia, Sunamita, Delma, Meiriane. São minhas tias, a Delma e a Sunamita. Ah, que legal. O chat aqui estava bem movimentado. E tem duas perguntas aqui, tá? O Jonathan perguntou as maiores dificuldades do trabalho nas casas, né, nas clínicas de recuperação, com homens e mulheres. A Sheila também, uma pergunta polêmica aqui, hein? O que ela acha da legalização das drogas e a utilização da cannabis para fins médicos. E a Natércia agradeceu aqui, tá, pastor, que você resgatou e ensinou ela a viver. Caramba. A obreira minha hoje é fruta lá da missão. Lá. Então o Jonathan falou de dificuldade, a gente já comentou um pouquinho, né? Que é... Financeiro e material humano. E gente. Gente para trabalhar é a maior dificuldade. E a pergunta da Sheila é interessante aí. Pastor, você que tá na linha de frente, lá no front, com o fuzil na mão, celestial. E aí, cara? Legalização das drogas, uma utopia. Eu vou te explicar o porquê. Dizer assim, vamos legalizar as drogas para diminuir o tráfico. Primeira coisa, o que menos vende nas biqueiras é a maconha. Começa daí. É pó e pedra. Pó e pedra. Segunda coisa, quem usa maconha, ele não vai comprar legalizada, que é mais cara, ele vai comprar ilegal no mercado negro, vai continuar comprando, tá? A terceira coisa é o problema de que muita gente não fuma só maconha, fuma o mesclado. Ele vai fumar maconha com cocaína ou maconha com crack, ou maconha com haxixe. Ninguém vai encontrar ele lá, vai deschavar o cigarro de maconha dele para ver o que tem dentro. Então a gente vai estar, na verdade, legalizando a droga, tá? Vai haver um fortalecimento do tráfico, aumento de usuários, porque quem não usava porque tinha medo agora vai começar a usar e não resolve. Agora, há medicamentos que são feitos a partir do ópio. Fazer o medicamento a partir do tetra e do canabinol, que é o agente ativo da maconha, é uma coisa. Oferecer maconha usando como argumento o lado medicinal dela é a mesma coisa que oferecer folha de coca ou ópio. Inclusive um grande produtor de papoulas, né, que fazem o ópio é o Afeganistão, né? Exatamente. Que loucura isso, né, cara? Aí você vai oferecer isso como... Não, você tem como extrair dessas plantas a sua medicina. Aí eu concordo, né? Agora, oferecer uso recreativo. a erva de jeito nenhum. Eu vi um psiquiatra falando, eu prefiro andar ao volante com um cara alcoolizado do que com um cara sob o efeito da maconha, que é um alucinógeno. A gente luta para tirar o cara alcoolizado do volante, vai colocar o cara maconhado? Não faz sentido, né? E vai ter o quê? Um maconhômetro pro cara fazer a baforada e ver quantos baseados ele fumou. E hoje nós temos as maconhas sintéticas, né? K2, K9, Spice, que são até 100 vezes mais potentes do que a maconha. Você já pegou alguma colhida com já, K9? Louca, desvairada. Demorou pra voltar pro eixo. Que loucura, né, cara? Pirada a cabeça, cola as plaquinhas, os neurônios... E volta com efeito colateral deles, né? Muito. Já Muitas com a memória delas têm zoada. danos cerebrais irreversíveis. Uma eu recebi com dano cerebral irreversível, mas foi por causa do crack. 3 anos fumando crack, desenvolveu esquizofrenia severa, não volta mais. Que o senhor tem misericórdia. Então, 100% contra a legalização da maconha. Eu digo mais, eu acho que deveria ser criminalizado até o uso. Se eu tenho traficante porque tem usuário. Isso é forte, hein? Isso tivesse dá pra usuário, discutir não tinha numa Câmara de Vereadores, né? Se não tivesse usuário, não tinha traficante. Pastor, 2 perguntas agora. A política é uma realidade na sua vida ainda? Você vai tentar? Não porque... 26 agora, 70 deputados, alguma coisa? Não pretendo, não está no meu coração, porque não há fidelidade.
Você tentou a Câmara agora, né? Sim, foi uma decepção. Porque não foi uma derrota, que ele foi uma surra. Foi uma surra. Perder, você aceita. Agora, ser espancado publicamente. O sistema é bruto, né, pastor? Cara, eu tinha mais de 600 famílias que eu cuidei em diversos setores aliançadas comigo. Só de meninas que eu resgatei da Missão Lar era 130. Então você põe 730 famílias. Eu tenho parceria com todas as comunidades terapêuticas da região, porque eu fui presidente do Conselho Municipal de Polícia sobre Droga. A política que existe hoje sobre droga em Taubaté foi a gente que desenvolveu. Eu sucedi o pastor Pedro, que foi meu anterior, então a gente veio trabalhando junto. E quando chegou na hora H, ninguém teve lá. Então, não, a gente precisa colocar esse cara lá, esse cara tá brigando pela gente. Pra você ter uma ideia, até 4 anos atrás, a pessoa que estava internada na comunidade terapêutica era proibido de atender na rede pública de saúde, nos postos de saúde que estavam até. Isso é inconstitucional, foi a gente que brigou e revogou. Então você entra pensando assim, os caras vão entender que a gente tem uma bandeira, pelo menos favorecida, pela pessoa em situação de rua, pela mulher vítima. Taubaté não tem um conselho de política pública para mulheres. Taubaté não tem conselho municipal de política sobre droga. E tem gente lá que é feminista, que é tudo, né? Tem. A casa da mulher vitimizada, uns anos atrás, ia fechar porque disse que não tinha demanda. Pô, Em 6 meses receberam uma mulher. Eu recebi uma menina esfaqueada, baleada, estuprada coletiva. Eu recebi uma menina estuprada por 15 caras. Então, quando chegou a contrapartida, Jesus sabe que não havia interesse nenhum, porque não tem. O meu assunto não é com essa terra. Não tem nada nessa terra que me atraia. O meu assunto é o céu. Não houve uma contrapartida. Então, e muitas pessoas que a gente procurava já tinham voto casado. Fulano me ajudou com saco de cimento. Como que eu não vou votar, né? Todo mês. Então a gente critica a corrupção que está em cima, mas não está em cima, está na base. Então, para mim, política não tem interesse. Mas que o senhor nos capacite, não a gente como seja... candidato, né? Não dá para viver sem a política. A gente tem que intervir politicamente. Sim, lógico. Mas lógico. me candidatar, não. Outra surra, sangue de Jesus me cubra. Pastor, agora uma pergunta minha. Acabaram de mandar uma mensagem aqui, vai parar um carro com ar-condicionado na temperatura correta. Sem limite de orçamento. Você vai ter 2 horas e você vai poder escolher alguém da Bíblia para conversar. Quem seria essa pessoa? Paulinho. Nossa, missionário demais da conta. Queria aprender como é que o cara ganhou quase a Ásia Menor inteira para Jesus em 10 anos, sem internet, sem telefone, sem avião, sem helicóptero. Ensina aí, cara. Que amor que é esse? 2 horas vai ser pouco, né? Ah, é pouco. Tem um monte de cara que eu admiro na Bíblia, mas o Paulo, irmão, revolucionário, brabo. Mais da metade do Novo Testamento? Se Hebreus foi ele que escreveu também, foi ele que escreveu metade do Novo Testamento inteiro sozinho. Eu acho que esse cara entendeu um pouco do amor de Deus, né? Entendeu, irmão? E assim, eu entendo que Deus me chamou para quebrar protocolo, e Paulo era esse cara. Entendeu? Todo mundo queria pregar para os judeus. Eu falei, não, para os judeus todo mundo prega, Pedrão. Eu vou pregar para quem ninguém prega. Não, e fora que ele mesmo fala, né? Como judeu, é executor da lei, irrepreensível. Irrepreensível. Agora, para pregar aos gentios, não teve outro cara igual. E um ministério acompanhado de sinais e de milagres e de discipular. Ele entendeu o que era ser um pastor presidente. Ele ia plantando igreja, mas ele nunca exigiu colocasse a placa do apóstolo Paulo em igreja nenhuma. Ele só ia depois assistindo e formando obreiros ao ministério apostólico. E nós estamos falando dele aqui. É. Mas Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é. Eu acredito, cara. Agora Como o pastor Rodrigo Silva fala, joga um livro de Shakespeare dentro de uma cadeia pra você ver. Se alguém ler, vai sair mais culto. É. Joga uma Bíblia. Exatamente. Eu fico arrepiado, cara. Não, Jesus é o nome que é sobre todo nome. Dos filhos que ele deixou, acho que o Paulo é o cara mais É bacana. bruto, Paulo é bruto mesmo. Agora, o maior homem que passou por esse planeta é ele. Chama ele de profeta, chama ele de filósofo, chama ele de louco ou revolucionário. A gente chama ele de Deus. Ele Nosso dividiu Senhor. a história do mundo em um antes e depois. Ele pregou seus ensinamentos para 12 só. Mas conseguiu transformar esse livro no livro mais vendido, mais lido no mundo inteiro. 2000 anos que o cristianismo subsiste por causa das palavras dele. Pastor, para encerrar, eu sei que você faz isso todo dia. Tem um pai e uma mãe que pode assistir e tem um filho, uma filha nas drogas. Passa um recado para esse pai. Assim como a sua mãe, que os joelhos calejados a levaram a oração e a clamar aquele que pode resgatar. Manda um recado pro pai e pra mãe aí, que eu acho que é a aflição tamanha. Qualquer pai ou mãe que me ouve, esposa, esposo, filhos também têm os pais nas drogas. Ame incondicionalmente. E assim, não desista. Se minha mãe houvesse desistido de mim, eu não tava aqui hoje, mano. E às vezes vai Minha parecer mãe que tá sofreu, enxugando cara. gelo, né? Mas não é, não. Minha mãe sofreu, mano. Chegava em casa violento, quebrando as coisas. E às vezes eu varava dias, chegava em casa, ela tava de joelho dobrado no quarto orando. E às vezes a gente já desistiu da gente. Então a gente precisa de alguém que não tenha desistido. Alguém que a gente descobre que é alguém por quem eu morreria, mas também alguém por quem eu quero continuar vivendo. Então ore, consagre essa vida a Jesus.
tome ela das mãos do diabo em oração, porque em algum momento esse tomar vai se concretizar em vias reais. Mas ame, mostre para ele, mostre para ela que você ainda ama, que você se importa. Outra coisa, transpareça o teu sofrimento, que o que mais machuca o coração da gente é ver que a gente está ferindo quem a gente ama. Ele precisa saber que você está sofrendo. Ela precisa saber que você está sofrendo. Transpareça a tua dor, transborde sobre ele a sua angústia, mas transborde também o seu amor. E mantenha-se em fé, não deixe de acreditar que o Jesus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu, tem um assunto com a vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, e que o vício nas drogas são cadeias espirituais e Jesus é expert em quebrar cadeias. Eu creio nisso também. Eu profetizo sobre a vida, seja lá quem for que hoje está aprisionado, que assim como Jesus me salvou, e já salvou milhares de vidas através da minha vida e de outros homens muito melhores do que eu, pessoas como Rafael que estão aí no front também encarando o diabo, vai salvar também a pessoa que você ama. As tuas orações chegaram até o Senhor e as tuas lágrimas têm movimentado o coração de Jesus. Parece que não está adiantando, mas é por causa da tua oração que ele não desceu à sepultura ainda. Às vezes o diabo fala, para de orar porque não está resolvendo. Mas nos bastidores da vida, atrás das cortinas da existência humana, aquele que trabalha no turno da noite tem salvado o teu filho, tem salvado aquela pessoa. Ele não morreu ainda, porque a tua oração fraquinha movimentou o coração do céu. Exércitos celestiais desceram, você não sabe quantas vezes, para fechar a sepultura que o diabo tem aberto. Então mantenha a tua fé, Deus vai te surpreender. A hora que você menos imagina, eu preguei ontem, de repente de Deus chega na tua vida. Amém. Deus abençoe. Pastor, obrigado. Bom, foi pouco. Dava umas 3 horas de papo. E o cara fala rápido ainda, hein, meu? Obrigado. Obrigado, Temer. Obrigado, Tati. Rádio ao Encontro nas plataformas mundiais aí. Semana que vem nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana floresça, que você cada dia mais tenha o conhecimento da verdade. E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Valeu, até semana que vem. Um abraço.